Em problemas relacionados ao aproveitamento de energia térmica, é comum encontrar expressões com o seguinte formato: V igual a K alfa beta, onde V, variável de interesse, dimensão de razão entre potência e o produto área por temperatura. Alfa representa a taxa de variação de temperatura com relação a uma posição. E beta é a viscosidade dinâmica de um fluido, cuja dimensão é a razão, força multiplicada por tempo dividida por área. Sabendo-se que as dimensões básicas para temperatura, comprimento e tempo são designadas pelos símbolos θ, L e T, a dimensão de K é dada por... Bom, pessoal, eu coloquei essa questão aí, apesar dela ter caído no IME, eu coloquei porque o ITA tradicionalmente cobra sempre uma questão de análise dimensional, né? Então, a gente costuma, para falar de dimensão, né? A gente coloca entre colchetes. Então, dimensão de V, ele disse que é a razão entre potência e o produto área por temperatura. Então, vamos colocar assim, ó, potência, tá? E aqui embaixo você tem área por temperatura, tá? Depois ele fala que alfa vai ter dimensão. Bom, como é taxa de variação de temperatura com relação a uma posição, é um delta temperatura, que aí eu vou colocar só a unidade mesmo, tá? E variação de posição tem que ser em comprimento, né? Aqui eu já vou colocar L, tá? Que é o símbolo que a gente vai usar para comprimento. Eu posso até aproveitar, já fazer o seguinte, a temperatura, ó, ele falou para usar θ, então a gente vai colocar θ aqui. Tá? E por fim, aqui também, né, θ. A unidade representa a unidade de dimensão, né, de temperatura. E o beta, que é a tal viscosidade dinâmica de um fluido, é força vezes tempo por área. Então, força, tempo, ele falou para usar T maiúsculo, por área. A área vai ser L quadrado, né? Então, a gente poderia até trocar essa área aqui, ó, por L quadrado também, tá? Bacana. Feito isso, ele fala já para a gente, né, da relação V igual, cadê? V igual a K alfa beta, né? Tá bom. O interessante é que ele já deu a relação, né? O ITA costuma fazer o seguinte, e o IME também pode fazer. K elevado a um certo expoente, vezes alfa elevado a um certo expoente, vezes beta elevado a um certo expoente. E aí você tem que determinar esses expoentes. Nesse caso não, é um pouquinho mais simples. Até porque, como essa foi uma questão da prova teste, o tempo é menor, então o IME calibrou a questão para encaixar no tempo, né? Acredito eu. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, né? Levando isso aqui em consideração, então a dimensão aqui desse cara tem que ser igual à dimensão desse, vezes dimensão desse, vezes dimensão desse aqui, né? Esse aqui foi dado. Ué, e o K, ele não falou nada? Deixa eu ver. Sim, justamente, ele quer a dimensão de K, porque ele deu todo o restante, tá? Então, a dimensão de K vai ser a razão entre a dimensão de V
e o produto das dimensões de alfa e beta, né? Tá? Joia. Agora vamos lá. V, potência. Potência, a gente pode usar o sistema internacional como referência, né? Então, quando você fala em potência, você está falando em watt, que é joule por segundo. Joule, por sua vez, é unidade de trabalho. Então, você pode falar que só lembrar que é força vezes deslocamento, certo? Então, vai ser força vezes, então vou colocar Newton, né? Vezes deslocamento em metros, então sobre segundos, isso é potência. Talvez nem precise mais do que isso, porque aparece para o beta força também, tá? Então eu vou brincar em cima disso. Como a questão é teste, eu vou ser pouco rigoroso, vou usar mais essas unidades do que outra coisa. Então vamos lá, esse V, então vai ter a potência, que vai ser Newton vezes metro sobre segundo. Vai ter esse L quadrado embaixo, então M quadrado, tá? Metro quadrado embaixo. Temperatura, vou colocar em Kelvin. Aqui o alfa aparece embaixo, né? Então eu já vou colocar uma fração invertida aqui. O alfa vai ser Kelvin por metro. E o beta vai ser também fração invertida já, né? Porque está no denominador. Então vai ser Newton, temperatura, Kelvin. Não, isso aqui é tempo, né? Esse T. Segundo. E esse L vai ser, né, comprimento ao quadrado. Pronto, feito isso, a gente começa os cancelamentos. Então aqui cancelou com esse cancelou com esse. Apareceu aqui pra gente o seguinte, que a dimensão de K é, em cima, metro quadrado. Embaixo aparece segundo ao quadrado, então vai ficar segundo a menos 2. E o Kelvin aparece a menos 2. Traduzindo para a linguagem pedida, né, pelo enunciado, você tem L quadrado, tempo ele pediu para colocar T maiúsculo, né? E aqui a temperatura colocar θ. O que nos leva à alternativa, se for a mesma que eu coloquei, alternativa B de bola.